Olá, IPCA! Hoje é segunda-feira, dia 22 de outubro de 2012. Estamos juntos há 253 dias lendo a Bíblia e hoje vamos ler o terceiro capítulo do livro do Apocalipse. No terceiro capítulo, nós temos a continuação da sequência de 7 cartas que se iniciou no segundo capítulo. E então, a estrutura de cada uma dessas cartas, que contém uma apresentação de Jesus, um elogio, uma crítica, uma convocação ao arrependimento, uma ameaça de disciplina e uma promessa no final, de maneira muito básica, você já conseguiu compreender no estudo anterior do capítulo 2 que foi enviado a você no sábado passado. Não há grande novidade aqui então no capítulo 3 em relação à estrutura da carta e ao objetivo da carta. O Senhor Jesus também está se apresentando nessas 3 cartas que restam, trazendo elementos da sua grande apresentação que foi feita no capítulo 1, e tudo isso nos faz entender, portanto, que os capítulos 1, 2 e 3 formam o primeiro grande bloco de ideias no livro do Apocalipse. No capítulo 1, Cristo se apresenta de maneira gloriosa. Nos capítulos 2 e 3, ele endereça correspondências às 7 igrejas da região da Ásia Menor, onde o apóstolo João trabalhava antes de estar preso em Patmos. E ao endereçar-se a essas 7 igrejas, esse número da perfeição, nos ajuda a entender que Jesus está se dirigindo também, é claro, à igreja como um todo, tanto daqueles dias, como até mesmo à igreja da nossa época. Tanto é fato, como dissemos nos comentários anteriores, que as cartas são dirigidas a quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito de Deus está dizendo às igrejas. E não só isso, mas é fato que a cada uma das igrejas em particular é dito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a todas as igrejas. Ou seja, a pessoa da igreja em Esmirna deveria ouvir também aquilo que é dito à igreja em Éfeso, e vice-versa. Então, quando você lê o capítulo 3, você está tendo basicamente a continuação disso. Eu não terei condição de expor a você maiores detalhes históricos a respeito da igreja em Sardes, da igreja em Filadélfia, da igreja em Laodiceia, que possam enriquecer e muito a nossa compreensão a respeito desse capítulo. Mas é fato que essa informação poderia enriquecer, mas de forma alguma impede a sua compreensão do teor geral do texto. E é isso que nós temos condição de perseguir numa maratona como essa que estamos empreendendo. Então, o tempo que seria necessário para dar detalhes a respeito de cada uma dessas cartas, nós não o temos. Então, o que eu gostaria de destacar hoje com você é basicamente: o capítulo 3 é a sequência do capítulo 2, eram igrejas históricas, existentes nos dias de João, nos dias em que o Senhor Jesus ditou essas palavras a João, e foram pessoas de carne e osso que receberam essa correspondência em primeira mão, e a mensagem se dirigia a elas. Espero que isso tenha ficado muito claro a você no culto de ontem à noite, onde vimos a carta à igreja em Éfeso, e vimos que tudo aquilo que foi dito à igreja em Éfeso era absolutamente contextualizado com a realidade daquela igreja ali, e fazia muito sentido para aqueles irmãos. E não vai ser diferente com nenhuma das 6 outras cartas. Por que é importante dizer isso? Porque muita gente lê o livro do Apocalipse como se ele fosse uma espécie de código secreto. Como se ele contivesse informações codificadas a respeito da história da humanidade e que alguém precisasse desvendar esses mistérios ocultos para entender alguma coisa que está para acontecer no futuro. Como se, de alguma forma matemática ou mágica, Jesus tivesse escondido nessas páginas a data da sua segunda vinda ou outras coisas assim. E não faltam interpretações mirabolantes a respeito disso. Provavelmente, ao longo do estudo deste livro, eu terei a ocasião de apresentar a você algumas dessas hipóteses absurdas. E agora, no estudo do capítulo 3, eu gostaria de te apresentar uma delas. Tem gente que, ao invés de entender que eram 7 igrejas históricas, com gente de carne e osso, que recebeu essa carta e que precisava emendar o seu caminho. Isso não significava que a mensagem para aquela igreja era só aquilo que foi dito àquela igreja, mas nós claramente reconhecemos o que foi dito a uma igreja pode e deve ser aproveitado pela outra. E mais, o que a igreja em Éfeso no século I aproveitou, pode ser aproveitado por nossa igreja no século XXI. O que a igreja em Esmirna aproveitou no século I, a igreja em Éfeso deveria aproveitar no século I e nós devemos aproveitar no século XXI. Isso para nós é muito claro. No entanto, algumas pessoas vão muito além disso e chegam a acreditar que nessas 7 cartas o Senhor Jesus estivesse dando um retrato de tudo aquilo que ia acontecer no desenvolvimento da história da igreja.
E eles então pegaram os 2000 anos de história que nos separam da data de composição deste livro e fatiaram a história em épocas, segundo as quais, na opinião deles, cada carta contém uma condenação e uma promessa e uma mensagem específica para cada uma dessas épocas. Eu estou mandando para você no e-mail hoje 2 figuras para te mostrar isso. A primeira delas, eu estou chamando de figura 1, ela é um recorte de um gráfico que é muito maior ainda, onde algumas elucubrações matemáticas e teológicas são feitas para tentar construir um mapa do plano de Deus através das eras. Esse é o nome desse cartaz, o plano divino através das eras. E a interpretação que é esposada na parte que eu destaco para você aí, é que a igreja de Éfeso, que seria uma igreja desviada, não foi bem isso que vimos a respeito dela ontem, mas corresponderia à igreja do período apostólico. A igreja de Esmirna seria até a época de Constantino. A igreja de Pérgamo até o Papa Gregório I. A igreja de Tiatira seria até posteriormente a época da Reforma. E então eles estão mostrando com isso que você teria aí a interpretação de como cada uma dessas cartas estaria descrevendo um período específico da história. Um dos grandes problemas a respeito desse tipo de proposta de interpretação dessas cartas é o seguinte: quem deu autoridade ao intérprete para definir quando que termina um período e começa outro? Em quem devemos acreditar se intérpretes diferentes colocam um período numa época e outro em outra época, e eles discordam a respeito das datas que devem marcar a transição de um período descrito por uma igreja, iniciando-se então o período descrito por outra igreja? O exemplo entre as figuras 1 e 2 vai ajudar você a entender isso. Por exemplo, na figura 1 você vê que a igreja de Tiatira contém a época da Reforma Protestante. Mas na figura 2, você vê que a Reforma Protestante, quando começa em 1517, está, portanto, já na época que eles atribuem à igreja de Sardes. Já é um problema, nem eles mesmos concordam uns com os outros. Outro problema muito claro é esse que você vê na figura número 1. É muito arbitrária essa distribuição, por quê? Porque a igreja de Tiatira, que é classificada como uma igreja relaxada, estaria descrevendo também o período em que você tem o início da Reforma Protestante ali dentro dela, ou se você tentar empurrar a Reforma Protestante para o período posterior, entendendo que nesse gráfico ali seria o início da Reforma em 1517, então a Reforma estaria logo depois, indo até os dias de John Wesley, então a igreja estaria morta. Então, justamente na época em que nós descobrimos as verdades fundamentais, que a Bíblia foi traduzida, que ela foi pregada, que as doutrinas da graça foram formuladas, essa época era uma época de igreja relaxada ou igreja morta? Você entende? A figura 1 classifica as coisas assim. Uma reforma morta, uma igreja completamente indiferente. Será que isso faz sentido? É claro que não. Aliás, há um outro dilema no final dos períodos aqui, né? No que se refere aos dias de hoje. Como estaríamos, em que situação estaríamos hoje? Bom, a figura 2 chuta o balde e diz assim: hoje nós estamos vivendo a época da igreja morna. Mas a figura 1 foi feita por um pessoal que se respeita um pouco mais e que acha que está melhor na fita aí. Então eles prorrogam aí a igreja de Filadélfia, que é a penúltima, que é a fervorosa. Você vê que o gráfico tem uma orelhinha aí, e eles deixam a igreja de Laodiceia, que é a igreja morna, para um período posterior. Então eles dizem que nós estamos no penúltimo e não no último período. Veja que desgaste. Veja que diferença. Evidentemente não foi para isso que Apocalipse foi escrito. Então nós estamos olhando aqui para cartas históricas, escritas a igrejas históricas, com verdades doutrinárias aplicáveis àquele dia, a cada uma das realidades específicas, mas trazendo lições que servem para todas as igrejas em todas as épocas. E que são exortações baseadas na descrição do Senhor Jesus Cristo, que vem do capítulo 1. E isso faz com que os capítulos 1 a 3 formem um bloco de ideias único. E é nisso que nós devemos nos apegar quando estivermos interpretando isso. Apocalipse é um livro escrito para um público específico no século I, cuja mensagem transcende as épocas e transcende a geografia e nos alcança hoje. Não é uma mensagem para nos contar o que ia acontecer daqui a milhares de anos. Que adiantaria para alguém sendo perseguido, por exemplo, lá na igreja de
de Filadélfia, uma igreja que está enfrentando dificuldades de provação, porque vai ser guardada na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Que tipo de consolo traria aquela igreja se aquelas pessoas soubessem que com essas palavras Jesus estaria descrevendo apenas uma realidade que aconteceria dali a 2000 anos? Não, pelo contrário. As coisas que estão descritas aqui aconteceram e impactaram em primeiríssimo lugar aos leitores daqueles dias. E por consequência nos afetam. E não estão de forma nenhuma se prestando a descrever etapas na história da igreja, a autorizar a mim ou a você a termos um cronograma de Cristo na mão em que a gente vá ticando as épocas da história para ter de qualquer forma imaginária o quebra-cabeça do Senhor Deus e do cronograma de Deus em nossas mãos. Não foi para isso. E eu espero que isso te ajude a interpretar esse livro da perspectiva que vamos propor nos próximos capítulos. Se agora, nessa parte tão clara, nós já temos elucubrações desta natureza, imagine o que te espera de agora para frente, do capítulo 4 até o último capítulo. É muita possibilidade de especulação. E eu espero que você então se prepare para estudar o livro de Apocalipse nessa perspectiva. Com essas palavras, nós vamos trabalhando um pouco mais os aspectos introdutórios, a boa e correta interpretação do livro do Apocalipse e preparando você, assim esperamos, para extrair o máximo possível das verdades deste livro. Minha oração é que Deus te abençoe e, se Deus permitir, amanhã a gente se encontra aqui para estudar o capítulo 4. Até amanhã, se Deus quiser.